Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. E hoje o vídeo especial para você é sobre o amor do casal. Vamos lá? Gente, o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele tem uma frase que diz assim: você nunca encontrará o amor da sua vida, porque o amor não se encontra, ele se constrói. E aí, o que a gente pode compreender com isso? Muitas vezes nós buscamos, né, aquele par ideal, aquele parceiro, parceira ideal, e nos decepcionamos, né? Vamos compreender que para a gente vivenciar o amor e para a gente construir um relacionamento sólido, saudável, é necessário muito mais do que somente paixão, né? Aquele desejo delicioso do começo de um relacionamento. Acredito que você que está aí comigo já vivenciou algo assim. E pode ser que o teu relacionamento tenha, assim, fluído a partir disso, como pode ser que não tenha passado adiante. Eu acho muito interessante uma comparação, né? O Bert fala sobre isso num livro que é uma autobiografia dele. Ele fala o seguinte, né? Que quando nós então nos encontramos, homem e mulher se encontram, eles acabam vivenciando aquela paixão, aquele desejo, aquela felicidade, aquele êxtase do começo, que vem cheio de expectativas, cheio de projeções, e um coloca o outro em cima de um pedestal. E esse pedestal, esse amor, né, e esse sentimento de colocar o outro num nível muito superior, também faz com que se viva um relacionamento como se fosse nas nuvens. Mas aí com o tempo, né, essa relação, o que vai determinar se essa relação ela vai fluir, se ela vai durar, é o quanto eles suportam cair lá de cima, né? Cair. E quando que a gente começa a cair das nuvens? Quando a gente começa a se liberar das nossas projeções e enxergar o outro do jeito que ele é. E compreender sim que cada um de nós veio de um sistema familiar diferente, que cada um trouxe crenças, padrões comportamentais, tem sim as origens ocultas do seu sistema familiar, seu destino, suas vocações, e que tudo isso começa a se manifestar ao longo da relação, né? Quanto mais nós vamos nos conhecendo, quanto mais nós vamos observando o outro, vivenciando também as experiências da relação, nós vamos percebendo então que ele não era exatamente como a gente imaginava, né? E aí aquela fase tão gostosa da paixão, que foi vivida lá nas alturas, começa a se manifestar aqui no chão, né? No chão, quando se cai dessas projeções, se manifestar como algo que, mas não era isso que eu queria, mas essa pessoa me decepcionou, mas eu imaginava que ela fosse diferente, eu não conhecia totalmente. Sim, nós com certeza não conhecemos ninguém totalmente, e dentro de um relacionamento nós estamos nos conhecendo dia a dia, tanto a si mesmos, né, quanto ao outro. E aí que vem, né, o link que eu quero fazer com essa frase do início, quando o Bert diz que você jamais encontrará o amor da sua vida, né? Porque o amor não se encontra, ele se constrói. E aí começa assim, no chão, a partir das nossas decepções, a partir das desilusões, é que começa a fase de dizer assim, tá, mas o que eu posso construir a partir disso? É possível seguir adiante, então, com essa pessoa? Estamos num propósito comum de fazer esse relacionamento dar certo, podemos caminhar juntos, né, e caminhar no chão e construir algo no chão, porque é sim no chão que a gente consegue, a partir do chão que a gente consegue firmar algo, né, nas nuvens não é possível firmar nada, e aí que a gente vai saindo do amor infantil,
desse desejo infantil, que as projeções vêm da nossa criança. Muitas vezes nós estamos projetando o pai, projetando a mãe, projetando o relacionamento que a gente viu eles viverem, né? Seja esse relacionamento saudável ou não, é o que nós conhecemos. E a partir do momento em que a gente começa a se conhecer e tomar contato com essa realidade, é que a gente vai poder dizer o que nós queremos dali para frente e como nós podemos construir um relacionamento. Muitos de nós, né, vêm de famílias, vêm de padrões familiares, de relacionamentos vivenciados através de traições, agressões, tanto físicas quanto morais, verbais, né? Vem de históricos às vezes de abandono, de separações. Então todos nós trazemos ao longo, né, do nosso desenvolvimento aí dentro de um relacionamento, a gente vai trazendo aqueles traumas ou aquelas experiências que foram observadas e vivenciadas com base nos relacionamentos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, tios, do nosso sistema familiar como um todo. E aí, quando a gente se depara vivenciando a nossa relação com alguém que também veio lá de outro sistema familiar, com histórias também não muito fáceis, talvez uns mais tranquilos, outros menos, mas cada um trazendo as suas experiências, é que se abre essa possibilidade de se construir algo novo. E aí que está, né, a grande sacada da construção de algo, né? Porque tem que ser algo novo, efetivamente novo. Romper, sim, os padrões que não são saudáveis, construir sobre bases sólidas, né? E para isso nós precisamos muito do autoconhecimento. Nós precisamos muito, primeiramente, saber quem somos, o que nós buscamos, nos curar dessas feridas que foram trazidas do sistema de origem, para poder então se desvincular amorosamente do sistema de origem e formar um relacionamento saudável dali para frente. E aí então construir esse amor, porque sim, é no dia a dia que a gente constrói o amor. Muitas vezes é uma delícia quando a gente lembra do início do relacionamento, né? Quando a gente lembra qual foi aquele impulso que nos fez olhar para aquela pessoa e dizer assim, é com ela que eu quero ficar. Eu lembro quando eu conheci meu marido que nós conversávamos muito, na época trocávamos muita mensagem e às vezes eu saía fazer algum serviço assim externo do meu trabalho, eu ia com aquela, né, com ele na cabeça, é uma delícia. Então quando eu lembro disso, eu lembro assim o que me motivou, o que me trouxe a querer ficar com ele. E acredito que para ele foi a mesma coisa. Mas é muito importante nós sabermos, né, que aquele impulso inicial, ele foi apenas um começo, mas que agora existe sim um compromisso de fazermos esse relacionamento dar certo. Se essa, claro, né, gente, for a vontade dos dois, porque muitas vezes um então se dá conta disso, mas o outro não, continua ainda vivendo aquelas expectativas infantis. E aí o relacionamento não dá certo, porque ele não equilibra, ele não encontra um ponto de conversão, né, entre os dois. Então é muito importante sim nós estarmos conectados nessa consciência de que homem e mulher se integram, mas eles precisam estar integrados no seu adulto, né, que são os adultos que constroem o relacionamento. Com essa consciência de que é muito importante agora romper os padrões que trouxemos, que não eram aqueles padrões mais saudáveis, para construir algo novo, né? Diferente, nem melhor, nem pior do que aquele que foi vivenciado, que foi observado lá dos nossos pais ou de qualquer que seja a referência do nosso sistema familiar, mas diferente. Porque se eu digo, eu vou ter um relacionamento melhor que meu pai e minha mãe, o que eu estou fazendo? Eu estou desmerecendo a relação deles e estou julgando. Mas é que teve agressão. Mas é que foi uma relação com muitas mentiras.
ok, né? Você vai ter que olhar, observar isso e respeitar. Essa foi a relação deles, essa dinâmica aconteceu entre eles e funcionou, de alguma forma funcionou, porque eles vivenciaram um relacionamento assim. Então tinha algo ali que eles precisavam vivenciar. Mas agora eu posso fazer diferente. E essa é a grande sacada, né? Essa é a grande transformação que a visão sistêmica aplicada aos relacionamentos pode nos trazer. É muito importante que a gente olhe sim para o casal. O casal, né, é a base de toda a vida. Toda a vida se constrói quando existe um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? E quanto mais saudável for esse relacionamento, mais saudável também é a formação de uma família, mais saudável é uma sociedade, menos feridas as pessoas vão estar vivenciando, né, e perpetuando, porque muitas vezes esses traumas vão se transmitindo de geração para geração. Então, a constelação familiar traz essa proposta, né, de ajudar, sim, as pessoas a construírem uma nova consciência sobre o relacionamento. Sempre brinco que através da constelação é possível dar um upgrade nessa relação, mas claro, né, gente, sem mágica, sem propostas miraculosas. Realmente é uma consciência. A constelação ela nos ajuda a enxergar qual é o nosso lugar, qual a nossa função e como a partir de nós sabermos quem somos e aonde estamos e o que temos que fazer, então poder ir para um lugar saudável e fluir. É muito importante, né, gente, que se olhe para isso, que a constelação familiar ela seja sim, né, um instrumento de ajuda para o casal, que cada um possa entender que a constelação familiar ela não promove uma transformação assim como mágica, ela é uma consciência. Então, quanto mais a gente sabe o nosso lugar, a nossa função, qual o nosso propósito, mais a gente pode trabalhar o nosso relacionamento de uma maneira saudável, olhando, enxergando o outro, olhando os defeitos sim, né? Mas olhando as virtudes e compreendendo que somos seres humanos, que ninguém é perfeito. Tem uma frase que eu também gosto muito do Bert, que ele diz assim, que a pessoa que busca o parceiro ideal, ela está buscando, na verdade, voltar a ser criança, né? Porque daí ela vai ter o parceiro ideal que vai fazer tudo por ela. Então ela pode voltar a ser criança. Só que na verdade, né, como eu já falei ali anteriormente, um relacionamento de verdade se constrói com dois adultos. E esse é um grande desafio, né? Porque podemos estar aí com 40, 50, 60, até mais, mas ainda estar vivenciando o desejo, as expectativas da criança. Então, existe aí um trabalho para a gente fazer também, que é olhar para a nossa criança e se perguntar, né? Essa minha visão sobre o relacionamento é adulta ou é infantil? Esse meu desejo, essa é a minha expectativa, é adulta ou infantil? E cada vez mais ir curando a nossa criança para que a gente possa vivenciar a vida como adulto, mas um adulto saudável, leve, realizado, feliz e crente, né? Com crença, com confiança na vida e nos relacionamentos. Então é isso, gente. Me coloco à disposição, né? Quem precisar aí de alguma orientação nesse sentido, eu estou à disposição. Peço que você se inscreva aqui no canal, se você gostou desse vídeo, se quiser compartilhar com alguém também, te agradeço muito, deixa aí nos seus comentários e seguimos adiante. Lembrando que amor é construção. Um grande abraço, fique na luz, na paz e no amor.